considerações. Hoje nós vamos passar rapidamente algumas informações do que a gente fez nesse último mês, na verdade o que o nosso ministério fez aí no último mês. Vai ser uma apresentação bem rápida, né? Mas só para atualizar os irmãos aí. Pode passar, não sei se os irmãos já viram ou ficaram sabendo. Esse é um trabalho que é feito com as crianças lá na cidade de Moçambique. É um trabalho aqui semelhante a uma classe de Boas Novas, que a gente sabe mais como é, um dia com Deus ali com as crianças. Normalmente essas crianças que são atingidas aqui, normalmente elas não podem, porque elas ficam mais distantes, né? Elas não são atingidas naquele projeto de Sementinha Preciosa. Esse aqui é um outro dia, é feito um dia inteiro com as crianças, né? É feito, é chamado a grande jornada, que foi esse último dia, contado histórias. As crianças já são de uma congregação lá do bairro, o nome da cidade é Cerâmica, como se fosse Itapecerica pra gente aqui. A gente está aqui em São Paulo, eles estão em Itapecerica, um pouquinho distante, mas não tão longe. Mas eles não, os pastores e esse trabalho não conseguem atingir diariamente essas crianças. Então é marcado um tempo específico, e para que seja feito esse trabalho, as crianças ali são o pastor Everson, o missionário de Selma, fazem esse trabalho com as crianças mensalmente, normalmente em cidades, congregações diferentes. É mais um treinamento num dia mesmo, e aí eles recebem até um diploma. Passa aí, cara, não tem. Elas estão no momento. Volta por isso. Elas estão no momento de oração. Aí, cadê as crianças? Só crianças. A gente tem banco confortável aqui, né? Na sede tem os bancos até almofadados, né? O pastor vai colocar umas cadeiras boas. E eles estão ali, ó. Tem umas poucas cadeiras ali atrás. E no geral, irmãos, até as congregações que não são a sede, elas são assim, são esteiras no chão. Essa congregação aqui, esse trabalho foi feito numa localidade que não tem a congregação, né? Então foi feito embaixo de uma árvore, que é comum lá. E as crianças ali no chão, e o chão todo arenoso, né? Muita areia. E tem até um vídeo de uma criança. Pode passar aí, Carlos. Acho que está mais então. Ele serve, ó. O Antônio, olha aqui, ele está para comer. Chama-se Shima. Estão comendo a Shima ali. Esse vídeo eles mandaram no grupo. E eu achei interessante, porque quando a gente está lá, a gente não consegue filmar, mas é algo que acontece, irmãos. É usual, é comum as crianças estarem comendo assim do lado de fora, sentado no chão, na areia. As crianças que têm nojo de comer a comida quando cai no chão, lá, se tiver comida, eles já agradecem. Você viu, ele está rapando o fundo da panela da Shima. O que a gente normalmente despreza ou não come, ali é o que eles têm. Por vezes, ali sentado no chão, e eu já presenciei, muitas vezes eu fico sem jeito de pegar a gente lá é branco, irmãos. Eu não sou branquinho, mas lá a gente é diferente. E aí chega lá e você atira o celular, as pessoas já ficam meio assim, meio sem jeito. Então, por vezes a gente não consegue gravar essas imagens assim. Mas os locais lá eles conseguem, e essa aí é o dia a dia deles. É o que eles realmente passam ali. E é isso que eu achei bem legal para trazer para os irmãos verem ali. E até uma casa bem ajeitada, a casa que está ali por trás, né, uma casa feita de blocos, né, o que também não é, na maioria, né, na maioria não é assim. E o pastor Everson, ele fez um trabalho também. Ele foi visitar uma congregação que é Marromeu, aí a viagem de Marromeu. Essa congregação fica a 12 horas lá da cidade que eles estão, e eles vão de trem, né? Eles vão de trem, e aí eles fizeram essa visita, e tem um trechinho, eu coloquei um trechinho da pregação deles lá, para os irmãos verem como que é uma pregação lá na África. Pode soltar aí. O dia da sua vida é igreja.
Não é só para a igreja, basta. Da igreja aqui? É para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Mas agora, nunca me liga com ele. Pode ver comigo você. Ele vai me dar por aí. Aleluia. Amém. Eu tenho que ser aqui na igreja. Ele vai me dar por lugar de você. Mesma coisa lá fora. Se queremos estar na sala de refúgio. Aleluia. Amém. Que pessoa dentro da igreja. Amém. Para uma igreja. Não. É muito boa. Essa pregação tem um trecho maior, né? Um trecho bem abreviado. Mas vocês conseguem ver como o pastor Everson é bem didático, né? É uma palavra bonita de se falar. E tem que ser assim, irmãos. Pregar lá na África, falar com eles é muito difícil. Eles não estão acostumados há muito tempo de pregação. A gente que fala, não, eu desenrolo aqui, eu sei falar, eu falo com o público. Chega lá é diferente. O pastor Fernando tem um testemunho muito bom. Ele chegou lá e falou, irmãos, é muito diferente falar. Eu fui na penúltima viagem que a gente foi numa congregação, chegou um pouquinho tarde, já era 8h30. Os irmãos já estavam a dormir. E você falando, você tem que entreter eles mesmo, porque eles não são acostumados a sentar, a ouvir, eles gostam de cantar, pular, aí eles estão, mas na hora da palavra eles começam a bombear, não prestar atenção, parece as crianças, na hora da palavra elas começam, desse jeito, na hora da palavra começa a dispersar. E o pastor Everson é muito didático e tem essa habilidade. Irmãos, ele tem o dom, esse homem nasceu para fazer isso, irmãos. Lá no trabalho, quando a gente acompanha, ele nasceu para fazer isso. Se fazer qualquer outra coisa não dá certo. Mas esse trabalho é abençoado. Ele começa a fazer, você vê que ele faz com amor e faz muito bem o trabalho. Mais uma informação, chegou mais uns materiais lá que o pastor enviou. A construção do templo lá da Bolívia, né? Já estão construindo. E agora faltava a parte interna, o piso, né? Agora esse material é para fazer o púlpito, né? Para fazer a parte elétrica. É mais uma informação mesmo. E para aproveitar, que é só de hoje, é só isso. Mas ontem nós tivemos a nossa reunião lá com os cooperadores e o pastor Silas estava um tanto quanto bravo, irmãos. E a função dele é nos cobrar, e nós precisamos, eu estou aqui para cobrar realmente os irmãos, para nós lembrarmos, eu conversando com o Carlos, nós precisamos ser assíduos na contribuição. A nossa contribuição de culto de missões é muito boa, os irmãos ajudam na cantina, a Dani sempre traz os salgados aí para a gente, os irmãos vendem, os irmãos compram. Só que o nosso carnê está faltando bastante e a nossa contribuição, conversando com o pastor ontem, ela caiu metade, 50%. Então faz um desfalque muito grande. Por quê? Porque o missionário come do mesmo jeito, as crianças precisam do mesmo jeito. Então essa parte de cobrar não é muito legal. Porque nós damos de livre e espontânea vontade, mas eu preciso lembrar os irmãos que nós precisamos continuar abraçando realmente esse trabalho. O pastor Silas nos direcionou a conversar com os irmãos, nos cultos de missões que nós já fazemos, que somos bem ativos, continuar realmente, não deixar para amanhã, porque se eu não faço, principalmente na hora, a gente sabe, se eu não faço na hora, eu esqueço. Então vamos fazer, os irmãos que não têm em dinheiro aí, tem a chave do Pix, que vai ser o próximo slide, vamos nos comprometer com essa obra. Tiago, quando ele está escrevendo lá, quem sabe fazer o bem e não faz, então a gente sabe fazer o bem e o Senhor tem nos abençoado, irmãos. O Senhor abençoa a cada um de nós quando nós nos colocamos e abençoamos também os nossos companheiros, né? Por vezes a gente tem o trabalho da cesta básica que também fica um pouquinho, mas quando os nossos irmãos precisam aqui, a gente está disposto a ajudar. Então os nossos irmãos estão lá e nós também estamos dispostos a ajudar. Não conseguimos mandar alimento, né? Mas nós mandamos os recursos
e lá os irmãos têm administrado, têm feito, têm se dedicado ao trabalho. O pastor tem ampliado, né? Na imagem, na primeira imagem do slide, eu coloquei lá Portugal. Os irmãos viram que o Felipe vai para Portugal, né? Vai a trabalho, mas vai abrir um trabalho também nosso, vai trabalhar lá e vai abrir uma congregação, a princípio na casa dele, né? Mas o Senhor tem aberto essas portas, tem aberto essas oportunidades e nós precisamos nos predispor a fazer. O pastor tem se dedicado, o pastor Silas tem essa visão missionária, tem se dedicado a isso. Coloquei a fotinho do Brasil lá também, porque os irmãos, o pastor falou ontem na ceia, os irmãos que não estavam posicionados, os irmãos, vai ser construído um terreno, um templo lá na Bahia, num terreno que uma irmã da congregação lá deu, um terreno bom. Ele vai construir uma igreja lá de 6x12, não é uma igreja pequena, já comporta alguns irmãos, e isso tudo com as nossas contribuições, com o que a gente dá, e não se fica só aqui. Por vezes a gente não consegue mostrar tudo, né? Mas a gente quer que os irmãos saibam e entendam que o trabalho tem sido feito. Quem está na frente tem sido ajudado, né? O pastor Everson, que é o que a gente mais fala, tem chegado recurso lá para ele. Consigo presenciar isso aí, que a mamãe está lá, então por vezes não, está tudo certinho, a gente continua conseguindo acompanhar. Tem sido feito o trabalho. É muito difícil lá, o carro dele dá problema, e a manutenção dos carros lá não é fácil, eles não têm o costume de manutenção, é caro, as estradas muito ruins, suspensão não aguenta lá, quebra tudo, então é caro manter um trabalho desse, irmãos. A gente já apresentou aqui e é caro. Então nós vamos continuar trabalhando e ajudando só essa cobrança, esse incentivo à contribuição, porque nós precisamos fazer isso, e o Senhor com certeza honra todos que dão com alegria. Não é não porque eu estou falando, porque o pastor Silas falou, não dão, porque se dispõem, colocam no coração em ajudar, em fazer, e o Senhor realmente de bom grado nos abençoa de volta. Então vamos continuar com esse trabalho, amém?